ir no pensamento além, saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais, herder o que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários,
Poema Divino. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. No Sermão da Montanha, existe uma passagem muito importante. Alguém pergunta a Jesus: Senhor, como devemos orar? E ele dá um modelo. Pai nosso que estás nos céus. E esse modelo se espalhou.
E em todas as comunidades cristãs é muito comum que nós ensinemos às crianças o Pai Nosso. Os pequeninos que nós ensinamos, aqueles que são de católicos e das várias denominações, e não é diferente entre os espíritas. Eles também ensinam às crianças o significado do Pai Nosso. Meus pais eram espíritas e nós tínhamos o hábito do culto do lar, onde minha mãe havia escolhido um livro, Pai Nosso, do Espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier. E ela leu o livro e explicava cada parte, e o livro fala do Pai Nosso, nos pedaços, numa linguagem acessível à infância. E ela estudou todo o livro. E próximo do Natal, ela terminou e perguntou o que significa, e começou a falar sobre as partes do Pai Nosso. E o meu irmão do meio, o Wallace, ela perguntou: Wallace, o que significa tentação? E ele respondeu automaticamente: é um buraco bem fundo. Ela ficou surpresa. Como assim, meu filho? Por que um buraco bem fundo? Ué, a gente não está sempre pedindo para o pai não deixar a gente cair na tentação? Obviamente, um buraco bem fundo. Filosoficamente, você poderia dizer, foi algo muito profundo. Mas, o que é que isso mostra? Será que a criança realmente entendeu o significado do Pai Nosso? Ou são palavras sem nenhum sentido, como hoje o Natal e o seu significado? O Natal tem um significado para as crianças. É muito interessante o mundo de crianças pedindo: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O aniversário de quem? Delas ou de Jesus? Não seria uma pergunta diferente? O que é que Jesus espera de mim neste Natal? Porque afinal ele é o aniversariante. Da mesma maneira com que meu irmão não havia entendido o significado de uma das passagens. Mas, afinal, se não é um buraco bem fundo, o que é tentação? E quando nós conversamos e questionamos, as pessoas falam: é uma coisa ruim. Bom, se é ruim, por que você quer? Não, a gente sempre quer coisa ruim. Mas olha a passagem: não nos deixeis cair em tentação, mas logo em seguida, e livrai-nos do mal. Então ele se repetiu, foi redundante, e livrai-nos do mal, e livrai-nos do mal. Ele já não foi específico? Ou ele se perdeu? Ou tentação foi exatamente o que ele quis falar? Eu creio que se Jesus é quem Emmanuel diz que é, eu não acho que ele tenha se enganado. Ele disse exatamente o que esperava dizer. Então, o que é tentação? Se você que fala o Pai Nosso há muitos e muitos anos e ainda não sabe, como nós podemos nos utilizar de uma colocação do Livro dos Espíritos? Qual o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo e guia? A resposta: Jesus. Mas o que significa ser modelo e guia? Modelo é algo a ser imitado. Então você tem um modelo e você deve copiar esse modelo. E guia? Guia é aquilo que mostra o caminho. Então Jesus mostra o caminho que devemos seguir. E ao segui-lo, devemos imitar o seu comportamento, porque Jesus é guia e exemplo. Mas como é que poderemos utilizar-se dessa colocação do Livro dos Espíritos se não temos a menor ideia de quem foi Jesus, nem do que ele disse? A gente se prende a coisas que são inexpressivas. Por exemplo, se ele usava sandália, onde foi que ele nasceu, qual o nome disso, o nome daquilo, mas as coisas que ele disse, que expressam o seu pensamento e que não tem controvérsias, não seria a coisa mais importante? O Sermão da Montanha não é um texto muito grande, mas mesmo assim, alguém que não é cristão se deu ao trabalho de decorar esse texto e em público disse: se tudo se perdesse e somente sobrasse o Sermão da Montanha, nada se perderia. Foi um cristão? Não, foi um hindu, Gandhi, que se deu ao trabalho de decorar o Sermão da Montanha.
Mas nós perdemos muito tempo brigando por coisas menores. Mas o que foi que Jesus disse? E, aliás, quando ele explica como deveremos nos referir à divindade, e nessa colocação ele fala sobre tentação. E a gente não sabe o que significa? E não nos demos ao trabalho de pesquisar, de nos aprofundarmos? Será que Jesus tem realmente algum significado na nossa vida? Eu ouço muitas pessoas falando que os cristãos, e questionam os cristãos e fala dos cristãos. Vou dizer uma coisa a você que questiona o cristão. Não é um cristão. Porque Jesus não só falou coisas, ele exemplificou as coisas. Ele mostrou como vivenciar essa ideia. Então, para você ser cristão, você deve imitar e seguir não só o que ele disse, mas também o que ele fez. Então, se você não se comporta como um cristão, você pode se autodenominar o que quiser, mas uma coisa eu posso afirmar: não é cristão. Então, diante disso, o problema não é o cristianismo ou a mensagem do Cristo. O problema é a pessoa. Porque, meu amigo, muitos homens mentem. Então ele se diz cristão, mas não é o que ele tem no coração. Mas a gente está falando de tentação. Então, afinal, o que é tentação? Se você ainda tem dúvida, existe um livro maravilhoso que é um que eu uso muito, principalmente quando tenho dúvida. Chama-se O Dicionário. Não é uma ironia, é um livro que nós devemos utilizar. Não deixe a dúvida. Nós estamos falando muito do que a gente acha. E tem muita gente dizendo, talvez, quem sabe, pode ser. Poucas pessoas dizem são. Eu confirmo, eu assino, eu farei, eu cumprirei. Como tem muito pouca gente, nós estamos vivendo uma época de muita insegurança. Então, não se prenda tanto ao que a pessoa diz. Presta atenção em como ela se comporta. Porque aí você vai poder calcular se deve ou não acompanhar. Então, se o que ela diz parece bom, mas não é um reflexo do seu comportamento, talvez, quem sabe, ela esteja mentindo. Porque, na verdade, nós deveríamos falar do que vem do coração. Mas a gente sabe que não é sempre assim que acontece. Então, veja se as palavras coincidem com a ação e o comportamento. Quem é essa pessoa? Como ela se comporta? O que ela faz? Porque falar pode ser fácil, inclusive você pode decorar algumas palavras. Mas voltando para a tentação. E afinal, então, o que é tentação? Vamos ao dicionário. Eu vou escolher um dicionário que eu gosto muito, o dicionário Webster, que ele fala dos significados. O que é tentação? Tentação é um desejo. Então é um desejo. É um desejo de gratificação imediata. Não é só alguma coisa que você quer, é uma coisa que você quer agora. Não pode esperar. Então é um desejo de gratificação imediata. E isso é ruim? Aparentemente sim. Se Jesus diz que você deve pedir ao Pai que lhe dê apoio para resistir à tentação, ele não está dizendo para você nunca mais comer chocolate. Chocolate é uma tentação, então nunca mais devo comê-lo? Não. Então, o que seria? É conveniente comer agora? Não posso esperar, não posso. Quando nós não podemos esperar, é o momento em que agimos por impulso. E o impulso pode estar atrelado a uma série de coisas duvidosas. Mentiras, propaganda, mesmo influências negativas. Então, o que seria resistir à tentação? Pensar antes de fazer. Você consegue pensar e analisar a conveniência ou não de uma determinada atitude? Não é uma tentação. Pense. Como devo fazer? Porque se você puder pensar, se você puder raciocinar, possivelmente, talvez não faça. Porque eu ouvi algumas pessoas, quando tem o diagnóstico de uma doença, como isso aconteceu? Não pensou.
Se tivesse pensado, talvez não tivesse feito. Mas espera aí, você não sabe que existem doenças sexualmente transmissíveis? Você não sabe que usufruir de determinados comportamentos produz efeitos prejudiciais? Você não ouviu falar? Sim, mas não pensei. Não consegui pensar. Foi irresistível. A carne é fraca. A carne não pensa. A carne não pensa. Quem pensa é você. E como você não foi capaz de pensar antes de agir, você caiu em tentação. Porque nós podemos comer chocolate, a não ser que você tenha o diagnóstico de diabetes. Nós podemos ganhar dinheiro, a não ser que você tenha... Pensa bem, é conveniente? Então, o dinheiro não é ruim, o sexo não é ruim, chocolate não é ruim. Então, o que é ruim? Agir sem pensar. Mas me parece óbvio. Talvez não seja, tanto que você nunca pensou no significado da tentação. Então vou compartilhar com vocês uma pesquisa de Walter Mitchell, que se chama O Teste do Marshmallow. É um pesquisador que fez um experimento que a revista Times falou que era algo terrível. O que ele fez? Ele pegou crianças de 4 anos de idade numa creche e fez o seguinte experimento. Numa sala onde havia uma mesa e uma cadeira, 2 cadeiras, e um espelho, que na verdade era um local para você ver a criança. O pesquisador entrava, a criança estava diante dele e ele dizia o seguinte: esse doce e o doce favorito. O teste foi feito com marshmallow, mas podia ser brigadeiro. Esse brigadeiro é seu. Você pode comer quando você quiser. Porém, se você esperar para comer quando eu voltar de uma coisa que eu tenho que fazer, em vez de um brigadeiro, você vai comer 2 brigadeiros. E aí ele saía, se ausentava, por um período variava de 10 a 15 minutos, e voltava. Vamos ao significado. A criança pode comer o brigadeiro? Pode. Tem algo errado em comer o brigadeiro? Não. Ela está livre para fazer isso. Qual é o propósito do experimento? Se você esperar, sua recompensa será maior. Uma criança de 4 anos consegue ou não consegue esperar? Analisaram. O que é que vocês acham? 80% das crianças comeu o doce, mas 20% não comeu. E ele filmou o comportamento dessas crianças. Por que o repórter ficou um pouco indignado? Porque era sofrido assistir. Por exemplo, uma das menininhas ficou mastigando a trança enquanto olhava o doce. Outro lambeu o doce, não comeu, só lambeu. Um outro, para não cair em tentação, ficou examinando o rodapé da sala dando voltas. Um outro olhava, cheirava e ia para outro lado. Foi doloroso assistir as crianças lutando contra a tentação. Mas qual o resultado? Elas tiveram uma recompensa maior. Mas o interessante do experimento é que após isso, Walter Mitchell acompanhou essas crianças pelo seu desenvolvimento, de 4 aos 50 anos. Ele não acompanhou até o final, ele já estava envelhecido, um outro grupo foi adiante na pesquisa. E ao final, um livro surgiu chamado O Teste do Marshmallow, o poder do autocontrole. Porque ao acompanhar essas crianças, ele notou uma nítida diferença entre os 80% que comeram doce e os 20% que resistiram à tentação. Entre esses 20%, havia pouca ou nenhuma evasão escolar. Eles tinham melhor desempenho, eles se saíram melhor em atividades sociais, tiveram casamentos mais duradouros, eles tiveram uma nítida diferença de desenvolvimento intelectual. Foi estarrecedor. Havia uma grande diferença. Mas aí vem a pergunta:
Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Brincadeiras à parte, eles tiveram isso porque eles eram diferentes ou o comportamento diferente é que levou a essa situação. Após avaliar a nível psicológico, comportamental, um grupo de cientistas, já com a tecnologia, analisaram a atividade cerebral e perceberam algumas diferenças. O grupo, aqueles 20% que resistiu à tentação, tinha maior quantidade de dopamina. Peraí, não entendi. Como assim mais? A dopamina acontece quando você... A dopamina, ela tem várias diferenças. E uma delas é atividade intelectual. As pessoas que possuem dopamina têm maior autocontrole. Bom, então é eficaz, mas isso é genético? Eles nasceram assim? Havia essa dúvida. É um fator genético ou algo adquirido? Posteriormente, pegaram algumas crianças para treiná-las num determinado comportamento de contenção para avaliar os resultados, para tirar a prova, se era genético ou adquirido. E eles perceberam que crianças treinadas, condicionadas em adiar a satisfação, ou seja, em não cair em tentação, desenvolviam essas características que nós descrevemos. Por quê? Porque toda vez que surge um desejo, nós produzimos uma substância tensionante. E quando satisfazemos o desejo, nós produzimos um antagonista. É uma coisa chamada homeostase. Isso acontece com todas as crianças. Mas a frustração, o sofrimento, eventualmente a dor, fazem parte da existência. Em algum momento da sua vida, você vai travar contato com o sofrimento. Não é o sofrimento que define você, e sim como você reage a ele. Então, a primeira vez, quando nós entramos no mundo e somos separados do ventre da nossa mãe, nós começamos a sofrer. Quando estávamos lá, não tínhamos fome nem sede, nada. No momento em que somos separados da nossa mãe, nós começamos a sofrer fome, sede, muitas coisas. E a criança que nunca sofreu antes tem o organismo inundado daquelas substâncias, as catecolaminas, e a dor surge, por isso a criança grita. Você imagina o recém-nascido gritando de fome, você está morrendo, fome. E aí quando você atende, ele para de chorar. É um sofrimento. E aí você ouve que nós não devemos deixar a criança sofrer. Você deve amamentá-la de 3 em 3 horas para que ela nunca sinta fome. E muitos pais resolveram seguir essa tendência de não permitir que a criança sofra. E eles começaram a estender isso. Não permitir que a criança sofra nenhum tipo de frustração. Ou seja, tudo o que ela deseja lhe é oferecido numa bandeja. De tal maneira que ela nunca experimente nenhum tipo de trauma. O problema é que toda vez que nós somos expostos à catecolamina, nós reagimos dolorosamente. E com a idade, nós ficamos mais sensíveis, porque a nossa resistência diminui e a intensidade desse sofrimento aumenta. E daí? E daí que se nós formos expostos à frustração numa idade mais avançada, o sofrimento será enorme, paralisante, angustiante. Como assim? Você cria uma criança que nunca experimentou não ter, não receber, não possuir. E num determinado momento você diz para ela não. E ela nunca ouviu não. Então nós temos uma jovem de 16 anos que nunca ouviu um não. E ela se apaixona por alguém e não é correspondida. Mas peraí, isso acontece. Onde está escrito que quando você se apaixona por alguém, você é obrigatoriamente correspondido? Em nenhum lugar. Não é assim. Então, eventualmente, você terá uma rejeição. Mas essa criança, que nunca experimentou, não sabe lidar com isso. E ela escolhe a morte. Por quê? Porque ouviu, não gosto de você. 16 anos, escolheu o suicídio. Por uma desilusão amorosa? Sim. E não é só isso.
Casos e casos se multiplicam. Você tem a vida pela frente, foi criada assim, arruma o seu primeiro emprego, tem a vida pela frente e a firma quebrou e você foi demitido. E ele entra em depressão. Mas por quê? Porque ele nunca experimentou o insucesso, a dificuldade. Sim, mas isso está se multiplicando. Você se afasta na primeira dificuldade, entra em depressão. E entra em depressão. A depressão é a doença do século? Talvez não. A depressão é uma consequência natural. Do quê? Da intolerância à catecolamina. Você nunca foi exposto, não tem tolerância. Então, na primeira vez que o seu sistema é inundado por isso, sem a compensação devida, o sofrimento é tão grande que paralisa você. Então, não é que eles estejam mentindo, ou seja só um mimimi, eles são incapazes de lidar com o insucesso, com o não. Não pode, não vai conseguir, não será agora. E tem uma outra opção? Sim. Antigamente, coisa dos nossos avós, é muito comum. Deixa chorar um pouco. Deixa dormir. Ele dizia que deixasse chorar um pouco e fosse adiando a mamadeira, até que ele dormisse a noite inteira. Não, vou fazer isso, é uma coisa de nazista, fazer a criança sofrer. Não é fazer a criança sofrer. É disciplinar. É treiná-la na contenção. É expô-la à frustração de maneira controlada, sistemática, com o objetivo de que ela desenvolva tolerância à catecolamina. Quanto mais ela for exposta à catecolamina em doses controladas, dentro de um ambiente controlado, dentro da sua decisão, você está tornando sua criança mais forte. Você está preparando ela para viver, para enfrentar as dificuldades que fatalmente irão chegar e que fazem parte da vida dos seres humanos. Então, a criança cresce, não é privá-la de nada, é disciplinar. Agora não pode, você vai esperar, tem um horário, não posso nesse momento, mais tarde. Isso não tem nada a ver com a condição financeira. É dar condições para o desenvolvimento dessa criança. Então, quando ela é exposta à catecolamina, ou seja, ela é exposta à frustração, em doses controladas, ela vai desenvolvendo imunidade, tolerância à catecolamina. Então, quando ela chega à idade adulta, se apaixona por alguém e se declara, e ele, não gosto de você. O que é essa pessoa que tem intolerância à catecolamina, que por conta disso tem uma oferta de dopamina? Bom, que pena. Quem perdeu foi você. E ele tenta de novo, porque a fila anda. Uma brincadeira que eu fiz numa plateia, eu disse assim, a gente tem que fazer uma camiseta. E nessa camiseta escrever: vou amar ao próximo, porque a gente já sabe que o anterior não deu certo. Faz parte da existência. Eventualmente isso vai acontecer. Mas não é só isso. A criança que desenvolveu a tolerância à catecolamina perdeu o emprego. E ela aproveita a experiência e procura um outro. Ela ouve o não e ela insiste. Então, ela conquista, ela vai atrás. Não, nesse momento não dá, mas mais adiante. Ela não deixa a peteca cair. Por quê? Porque frustração faz parte da vida. Porque a fila anda. Porque existem outras possibilidades, outros horizontes, outras possibilidades. Tudo isso que Walter Mitchell diz no seu experimento e que está no livro O Teste do Marshmallow, O Poder do Autocontrole, está contido numa frase: não nos deixeis cair em tentação. Jesus disse para você: cuidado com os desejos de satisfação imediata. É muito importante resistir à tentação. Não é não comer chocolate, não praticar sexo, não ganhar dinheiro, e sim pensar antes de agir. Porque quem pensa antes de agir não compra o que não quer, não faz o que não deveria e, com certeza, tem sucesso, como estatisticamente observou Walter Mitchell. Porque o futuro pertence àqueles que têm autocontrole. E como é que você desenvolve autocontrole? Não nos deixeis cair em tentação. Resistir à tentação vai ajudar você a conseguir aquilo que você quer. Foi um prazer estar com você. Muita paz.
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo o nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz
iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Perfeição infinita, bondade, justiça, para sempre é Deus, para sempre é Deus. Inteligência suprema, causa de todas as coisas, primeiro é Deus, primeiro é Deus. Deus nosso Pai, origem comum, eu e o Pai somos um. A cada dia mais posso te sentir em meu coração, vem florir. Providência divina, vento nas campinas, para sempre é Deus, para sempre é Deus. No brilho das estrelas, no grão de
de areia, primeiro é Deus, primeiro é Deus, Deus nosso Pai, origem comum, eu e o Pai somos um. A cada dia mais posso te sentir em meu coração, vem florir, nexo de amor, criatura, criador, tudo é